É isso aí, galera. Hoje nós vamos para mais uma aula de contabilidade básica aqui do canal Matheus Soares Tutoriais. Nós vamos apresentar hoje a terceira aula e ela vai falar sobre as demonstrações financeiras. Nós veremos conceito das demonstrações financeiras, as principais demonstrações, o período de apresentação dessas demonstrações, os requisitos para a publicação. Então, o conceito. Os dados coletados pela contabilidade são apresentados periodicamente aos interessados de maneira resumida e ordenada, formando assim os relatórios contábeis. O que é um relatório contábil? O relatório contábil é uma exposição resumida e ordenada de dados colhidos pela contabilidade, cujo objetivo é fornecer aos usuários os principais fatos registrados no período e distinguem-se entre os obrigatórios e não obrigatórios. Os relatórios obrigatórios são aqueles exigidos por lei e são conhecidos como demonstrações financeiras. Então, o que é o relatório contábil? O relatório contábil é como um relatório de qualquer outra área profissional, entendeu? Só que é um resumo de tudo que ocorreu, dos fatos que ocorreram naquele exercício, como a gente vai ver, e um resumo, e você apresenta em um padrão correto. E esse padrão se chama demonstrações financeiras. Então, quais são as principais demonstrações financeiras? As principais demonstrações financeiras obrigatórias desde o ano de 2009 são o balanço patrimonial ao final do exercício, mais conhecido como BP, vocês vão ouvir falar muito nisso, a demonstração de resultado do exercício, DRE, demonstração do resultado abrangente do exercício, a DRA, demonstração das mutações do patrimônio líquido, a DMPL, e a demonstração de fluxo de caixa, a DFC. Período de apresentação das demonstrações financeiras. Então, a Lei das Sociedades por Ações, LSA, que posteriormente nós vamos entrar mais a fundo sobre essa Lei das Sociedades por Ações, por enquanto ela não tem muito, não podemos aprofundar muito para vocês, porque senão vai complicar o meio do campo. Então nós vamos dar esse conceito para vocês. Então a lei das sociedades por ações estabelece que ao final de cada período de 12 meses a diretoria da empresa fará elaborar, com base na contabilidade, as demonstrações financeiras. Então este período é denominado de exercício social ou período contábil. Então, toda vez quando vocês posteriormente for fazer um balanço patrimonial, que é esse BP, vocês vão ter que fazer um balanço no final do exercício. O que é o exercício? É um período de 12 meses. E isso se chama exercício ou período contábil. Então, não há necessidade de que o exercício social coincida com o ano civil. Ou seja, se são 12 meses, não obrigatoriamente o teu exercício social vai começar no dia 1º de janeiro e vai terminar no dia 31 de dezembro. Não. Depende da empresa, entendeu? Depende como é que está, como é que a empresa decidiu quando vai começar e quando vai terminar o seu exercício social. Então, todavia, para fins fiscais, ou seja, para a cobrança do imposto de renda e de outros tributos, sugere-se o encerramento em 31/12, ou seja, certinho no final do ano. Então, a data de término do exercício social é definida pelos proprietários da empresa, como eu falei para vocês agora, e não pode ser alterada, exceto em condições supervenientes. Isto é, se a empresa decidir que o exercício termina no dia 31 de dezembro, não deve mudar essa data sem um motivo muito forte, entendeu? Porque quando você faz as demonstrações financeiras, elas são baseadas nessa data.
Então, para você mudar essa data, você vai acabar bagunçando toda a gerência que você está fazendo de acordo com esses relatórios que eu falei para vocês, o balanço patrimonial, a DRE e tudo. Então, se você mudar essa data do final do exercício, você vai acabar se prejudicando por conta da gerência que você tem que fazer analisando esses relatórios. As SAs, que são as sociedades anônimas de capital aberto, ou seja, são aquelas que negociam suas ações na bolsa de valores, e as instituições financeiras, que são os bancos, as financeiras e etc., elas devem publicar as demonstrações financeiras semestralmente para melhor informar o público interessado. Por que isso? Porque, tipo assim, você é um investidor, você é uma pessoa que quer investir em bolsa de valores. Para você fazer esse investimento, você tem que primeiro analisar como se encontra o patrimônio daquela empresa, se ele está tendo lucro, se ele não está tendo lucro, porque você não vai investir numa empresa que não tem lucro, porque senão sua ação não vai valer de nada. Então, por isso que elas publicam as demonstrações financeiras semestralmente, porque todo semestre você tem noção de como está evoluindo o patrimônio daquela empresa. Então, para atender às necessidades internas, ou seja, para fins gerenciais da empresa e facilitar a administração da empresa, a contabilidade deverá apresentar relatórios contábeis em períodos mais curtos, semanal, quinzenal ou mensal. Então, para fins gerenciais, entendeu? Isso é muito interessante, porque se você faz um balanço em janeiro, um balanço em fevereiro, um balanço nos 12 meses do ano, todo mês você pode avaliar e ver como está evoluindo ou involuindo as suas contas, né, do seu balanço patrimonial, como está o seu caixa, como é que está, se a sua empresa está com dinheiro, está sem dinheiro, se ela tem muita coisa a pagar em um mês, no outro aumenta, se ela diminui, entendeu? Então, para essas avaliações de fins gerenciais. Todavia, ressaltamos que, em termos legais, o período contábil, ou seja, o exercício social, será de 12 meses. Em termos legais. Importante, eu botei aqui para vocês terem uma noção. Hoje, as contabilidades podem ser realizadas com softwares modernos, online, de modo que, no final do dia, podem-se extrair relatórios nos computadores. Entendeu? E isso traz uma praticidade muito grande. Você consegue todo dia extrair um relatório para fazer a gerência dessa empresa, para você avaliar o que ocorreu naquele dia pelo próprio software. Requisitos para publicação. Alguns dados são fundamentais no momento da publicação. Entre eles destacam-se a denominação da empresa, o título de cada demonstração financeira, ou seja, se é um balanço patrimonial, se é uma DRE, se é uma DMPL, como nós vimos, e a data do exercício social. As demonstrações financeiras de cada exercício devem ser publicadas com a indicação dos valores correspondentes ao exercício social anterior. Desta forma, o usuário conhecerá os valores do exercício atual e do exercício anterior, para efeito de comparabilidade. Ou seja, é muito interessante você pegar o balanço, vamos dar um exemplo, um balanço de 2014 e um balanço de 2015 em uma só demonstração. Entendeu? Por quê? Porque você avalia como é, por exemplo, no mês de janeiro. Em janeiro de 2014, o meu caixa tinha 100 mil reais. Em janeiro de 2015, o meu caixa passou a ser 120 mil. Ou seja, se eu comparar com o ano passado, a minha empresa está em melhor situação. Entendeu? Então, por isso que se coloca 2 anos em um mesmo demonstrativo, os valores. As demonstrações
serão, portanto, apresentadas em duas colunas, o ano atual e o ano anterior. As demonstrações financeiras, elas podem ser apresentadas com a eliminação dos 3 últimos dígitos, ou seja, as 3 últimas casas decimais, principalmente em números grandes. Deve-se, nesse caso, colocar no cabeçalho das demonstrações financeiras a expressão em milhares de reais. Quando se colocar isso, você já sabe que tem 3 casas decimais a menos aí para facilitar a análise. Então, vamos ver um exemplo aqui, ó. Um valor igual a 495.628.745 reais. Eliminando-se os 3 últimos dígitos, que é 745 reais, restando, portanto, 495.628 reais. Mas como a gente observa, é em milhões. Você avalia lá pelo termo em milhares de reais. Observa-se que os centavos já foram abolidos pelo imposto de renda. Então, a eliminação dos dígitos facilita bastante as publicações, principalmente pela necessidade de publicar as demonstrações em 2 colunas. Ou seja, se em uma coluna o número já era grande, se você pôr 2 colunas, vai ficar muito mais apertado. Por isso, essa técnica de retirar os 3 últimos dígitos. Aí aqui eu coloquei um exemplo do balanço patrimonial da Natura Cosméticos, né, de perfumes, que ela é uma empresa de capital aberto, então ela tem a obrigação de publicar seus demonstrativos para o governo. E se você olhar ali embaixo tem o link, se você quiser consultar lá, pode entrar, você vai ver que é o balanço original. Então aqui você pode ver no consolidado, você pode ver que tem 2014 e 2015, todos com 3 casas a menos, para facilitar a demonstração. Você vê como é o balanço patrimonial da empresa: ativos e passivos, mais o patrimônio líquido, todo organizado de uma forma que posteriormente nós vamos exercitar bastante, vamos ver toda essa estrutura. Eu vou ensinar para vocês como é que coloca aí as contas nos seus devidos lugares. Então, nas considerações finais, agradecemos a sua visualização e o seu tempo dedicado à aprendizagem e aquisição de novos conhecimentos. Aproveitamos para informar que posteriormente estaremos publicando a continuação de videoaulas sobre contabilidade básica. Então, se você gostou, dê uma curtida no vídeo. Se você quer ver mais aulas, se inscreva no nosso canal. E se recomenda o nosso vídeo, compartilha com os seus amigos. Vou mostrar para vocês aqui um pequeno resumo da próxima aula, que é a aula 4, que vai falar sobre o balanço patrimonial. Eu vou ensinar para vocês a identificação, como se identifica o que é ativo, o que é passivo, o que é patrimônio líquido. Vou falar sobre os 3, o que é o termo capital, o que são as origens e as aplicações de recursos, quais são as principais origens de recursos e uma explicação da expressão balanço patrimonial. Então é isso aí, galera. Muito obrigado e até a próxima.